A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este momento de estudo da nova lição bíblica de adultos da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, segundo trimestre de 2020, a revista de adultos. Nosso comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Batista. E nós vamos, na lição número 1, estudar a carta aos Efésios, saudação aos destinatários, lição número 1, 5 de abril de 2020. Texto áureo: a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 2. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2 e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao 7. Que está escrito: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Objetivo geral dessa lição: mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Mostrar o propósito divino da epístola aos Efésios. Objetivos específicos: apresentar a autoria e a data da epístola, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios e explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Então vamos na nossa introdução. Diz assim: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas, ou seja, considerada como se fosse a principal das cartas paulinas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios, então é só o início da lição, e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Então, essa lição é uma lição introdutória, Vamos ver as principais abordagens doutrinárias da epístola. Primeiro item, primeiro tópico: autoria e data. Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. No versículo 1 diz: Paulo,
apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, que era o seu nome hebraico, né, de nascença, mas que também era conhecido como Paulo. Vamos ver isso em Atos 13 e 9. Atos dos Apóstolos, né? Atos 13, que conta a história da igreja primitiva. Atos 13, versículo 9. E assim está escrito: então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Versículo 10, né? Então aqui, Saulo, também conhecido como Paulo. Diz aí a lição. Em hebraico, Saulo significa solicitado. Provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Então, Atos 13, 21, está escrito desta maneira. Atos 13, 21. Quando o povo pediu um rei, ele lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei deles durante 40 anos. Então, era da mesma tribo do apóstolo Paulo. Filipenses, capítulo 3, versículo 5, Paulo tratando dessa questão, ele diz da sua origem. Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. Então, ele era da tribo de Benjamim, a mesma tribo de Saul. Já Paulo, então aqui está fazendo menção do nome Saulo, solicitado. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Vamos ver Atos 22, 25. Atos dos Apóstolos 22, versículo 25, 22, 25. Diz o texto: porém, quando o estava amarrando para chicoteá-lo, Paulo perguntou ao oficial romano que estava perto dele: será que vocês têm o direito de chicotear um cidadão romano, especialmente um que não foi condenado por nenhum crime? Então veja que Paulo aqui, ele era cidadão romano e o nome dele era Paulo, que significava pequeno. A assinatura apostólica, número 2. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Romanos capítulo 11, Romanos 11 e o versículo 13. Romanos 11, versículo 13. Agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for o apóstolo dos não-judeus ou dos gentios, terei orgulho do meu trabalho. Então, no caso Paulo, ele com a cidadania romana, com o seu nome romano, ficaria muito mais fácil ele circular em todas as regiões daquele mundo. Por quê? Porque aquele mundo era dominado pelos romanos. Então todos respeitavam quem tinha cidadania romana. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade
apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus. Então ele foi chamado por Deus. Isto é, ele não foi escolhido por homens. Ele foi chamado e escolhido por Deus, conforme está escrito aí em Gálatas capítulo 1 e o versículo 1. Gálatas capítulo 1, Gálatas 1, 1. Diz assim: eu, Paulo, escrevo esta carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Então, essa é muito importante quando ele, para defender a sua autoridade apostólica, ele diz que foi chamado pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus de Nazaré. Tá? Número 3. Então, já vimos aí a autoria de Paulo, já vimos a assinatura apostólica, como ele se identifica, e agora uma epístola da prisão. Diz assim: a epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Cristo. Efésios capítulo 3 e o versículo 1. Por essa razão eu oro a Deus, eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês, os não-judeus ou os gentios. Então, ele estava preso em Roma por causa do Evangelho de Cristo. Efésios 4 e 1 também ele se o preso do Senhor. Ele também diz: por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo. Peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Então, aqui ele está dizendo que ele estava preso em Roma e estava escrevendo essa carta. E quando ele termina a carta aos Efésios capítulo 6 e 20, quando ele diz que ele é o embaixador de Cristo em cadeias, diz lá: eu sou embaixador a serviço desse evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o evangelho como devo anunciar. Embaixador em cadeia, né? Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, a carta integra o rol das epístolas da prisão, redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então, Paulo estava preso em Roma quando ele redigiu essas cartas, não apenas a carta aos Efésios, mas também a carta aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. E a data desta carta? Vamos ver. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre o ano 60 e 62 a.C., aproximadamente. Então está lá em Atos 28 e 30, tá? E a partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 a 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como o seu portador. Tá? Isso nós vemos lá em Efésios 6, 21. Tíquico, nosso querido irmão e fiel servo no trabalho do Senhor, lhes dará todas as notícias a meu respeito, para que vocês possam saber como estou passando. Então veja aí que a carta foi escrita entre 60 e 62 e de acordo com Atos 28 e 30, que nós passamos a ler agora, Atos
capítulo 28, quando ele estava preso em sua casa, era prisão domiciliar. Veja que essa prisão domiciliar sempre existiu, né? Atos 28 e 20, diz o texto assim: foi por esse motivo que pedi para ver vocês e conversamos. Estou preso com estas correntes de ferro por causa daquele que o povo de Israel espera. Versículo 30. Durante 2 anos, Paulo morou ali numa casa alugada e recebia todos os que iam vê-lo. Então nós vemos aí que ele estava em prisão domiciliar e quem foi o portador dessa carta aos Efésios era Tíquico. Vamos ao tópico número 2. Para quem foi escrito? Quais eram os destinatários? A cidade de Éfeso, né? Subtópico 1. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Então, essa cidade de Éfeso hoje ela está na atual Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Então, era já rua asfaltada, rua chique, toda pavimentada, não era nada de terra, nada, né, conforme nós imaginamos. Era considerado uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Então, era como uma dessas cidades do interior de São Paulo, por exemplo. Tinha o maior anfiteatro do mundo com capacidade para 25 mil espectadores. Imagine um teatro para 25 mil pessoas, né? Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena, onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então era a época dos gladiadores, a época dos lutadores, né? Seria o equivalente hoje a boxe, a MMA, essas coisas terríveis que nós presenciamos, né? Subtópico 2, a religiosidade em Éfeso. Então era uma cidade de 500 mil pessoas, aproximadamente. Era uma cidade de 500 mil pessoas aproximadamente. E qual era a religião? A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construída em mármore. Esse templo era construído em mármore. Era coisa chique, né? A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Então, esse templo aí de Diana era muito visitado, era um ponto turístico. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Está lá em Éfeso, Atos 19, 27 a 29. Então eles ficaram preocupados porque tudo girava em torno do templo da Diana, e havia muita idolatria e muitos materiais de adoração. Tá? Subtópico número 3, a igreja de Éfeso. Então nós vimos a religiosidade lá, havia outros templos, né? Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Paulo pregou ali durante 3 anos. Quando chegou em Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, que nós já lemos na leitura bíblica em classe, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, e como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Então ele estava pregando nas sinagogas, mas os judeus não estavam concordando, aceitando
a pregação de Paulo, o novo evangelho de Cristo. Então Paulo parou de pregar nas sinagogas e alugou essa escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até mesmo os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Isso está lá em Atos 19, versículo 12. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Depois de Paulo, nós tivemos Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Está lá no capítulo 18 de Atos, do versículo 24 ao 28. Timóteo também foi designado para pastorear ali naquela cidade, 1 Timóteo 1 e 3, e segundo Irineu, no ano 130 a 202 depois de Cristo, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja de Éfeso. Então veja que era uma igreja que teve líderes, patriarcas da igreja, apóstolos, homens muito inteligentes e interessantes, Número 4, subtópico. A saudação epistolar. Como eram feitas as saudações do apóstolo, A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Então, ele faz uma saudação bem objetiva, bem clara, sem muitas delongas. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados aos santos e fiéis para ser a propriedade exclusiva de Deus. Então, 1 Pedro 2 e 9, aqui confirma, o apóstolo Paulo confirma as palavras do apóstolo Paulo. Pedro confirma as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz lá em 1 Pedro 2 e 9, ele diz o seguinte, 1 Pedro 2 e 9, mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então veja que nós somos chamados por Deus e Paulo aqui, ele diz, ele escreve, vocês que são consagrados, vocês que são separados, Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Então o cumprimento era graça e paz, a graça de Deus, a paz de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, que não era só para a cidade de Éfeso, era uma carta que iria para outras igrejas também daquela Ásia Menor, É a carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então é como se uma igreja recebesse a carta, mas aquela carta deveria ser lida e explicada nas congregações daquela igreja. Então o ponto focal ali era Éfeso, a carta foi destinada, mas segundo os intérpretes era para aquela carta circular nas outras igrejas da Ásia também. Tópico número 3. Nós já vimos aqui então os destinatários, vimos como era a cidade de Éfeso, vimos a religiosidade dos moradores de Éfeso, vimos a igreja e vimos a saudação breve que foi feita por Paulo à igreja de Éfeso, O propósito e a mensagem é o tópico número 3. O propósito, primeiro, aparentemente a epístola não aborda nenhum problema
específico, como nas outras cartas de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Então, havia algumas questões que precisavam ser resolvidas, mas nada absurdo, nada gritante. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos em Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Está lá no capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 22. Efésios, capítulo 1, do versículo 20 ao 22, que está assim escrito. Versículo 20. 21. Que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Está falando de Jesus lá na glória. Versículo 21. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. Então aqui havia subliminarmente, de maneira bem leve, né? Não era nada escancarado, pessoas que colocavam em xeque a autoridade de Jesus como o Senhor dos Senhores, né? Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas, uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Então veja que provavelmente alguns ainda estavam achando que podiam beber, que podiam praticar imoralidade, podiam continuar com o seu estilo de vida antigo. Será que hoje não tem alguma coisa parecida? Será que tem alguns cristãos que bebiam e acham que pode beber um pouquinho de vinho, uma cerveja sem álcool ou coisas parecidas? Esse é um questionamento. Será que isso hoje também não está no meio do povo de Deus? Cuidado, né? Nós somos novas pessoas em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos, falando aqui da união entre judeus e gentios num só corpo. Havia ali ainda um conflito, e está lá em Efésios 2, do versículo 11 ao 18. Depois, sobre essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Então, nós observamos que é um tratado pastoral, é um pastor tratando com as suas ovelhas, tentando diminuir os conflitos e os problemas normais e rotineiros de uma igreja. Então, esse era o propósito mais geral. E a mensagem? A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Primeiro, Jesus Cristo, a cabeça. Vamos ver no versículo 22, que nós ora acabamos de ler, Efésios 1, 22. Se você puder abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo 1 e o versículo
22, quando ele diz assim, versículo 22, Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como único Senhor de tudo. Então Jesus é o Senhor da igreja, Jesus é o cabeça da igreja. No capítulo 4 de Efésios, versículo 15, ele reafirma isso, ele diz, pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Cristo é a cabeça da igreja. No capítulo 5, versículo 23, de novo, ele diz assim, ele falando, comparando com a esposa, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Se a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja. Então, essa é uma perspectiva. A igreja é o corpo, conforme nós acabamos de ler. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos, que serão estudados nas demais lições. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, tá? Do versículo 3 ao 5. Segundo, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência da salvação, mostrando que o Espírito Santo é a garantia do cristão de que ele é salvo, de que ele pertence a Deus Pai, a Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, né, o nosso único Deus. Número 3, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Então agora não existe mais povo específico, escolhido, todos agora precisam em Cristo se tornar igreja. Número 4, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Então toda a revelação bíblica vem pelo Espírito de Deus. O quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, no caso o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Então tudo agora é o Espírito Santo o nosso agente, tá? Os novos relacionamentos conjugais, a maneira como vivemos as nossas relações e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, essa carta, essa introdução, nos mostra esses eixos temáticos que serão melhor desenvolvidos em cada lição. Então, nós vimos aqui o propósito, porque Paulo escreveu aos Efésios, vimos aqui qual é a mensagem, né? E aí essa mensagem ela vai se desdobrar, e agora vemos a conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Então, a partir da salvação, o que eu devo fazer, como eu devo viver. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, conforme nós já lemos, a batalhar contra as forças das trevas. Então essa é a lição introdutória, né? A lição sobre a saudação aos destinatários, né? Vimos aí 3 tópicos, né? Sobre o texto áureo, a vida, né? A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, tenha uma boa aula, leia, se possível, o máximo de referências bíblicas, comente objetivamente cada item para você poder
ter uma aula enxuta, objetiva e abençoada. Que Deus te abençoe e te guarde. A paz do Senhor.